Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Os que estão aqui na Fraterna e os que estão nos acompanhando também pelo Instagram. Para que a gente dê início à nossa noite, convido a todos a se sentarem de uma maneira confortável, fecharem seus olhos, respirarem profundamente. Convido todos vocês a deixarem todos os pensamentos do lado de fora e a cada inspiração e expiração ir se conectando a esse ambiente que foi preparado muito antes de nós chegarmos e nos conectando a Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre amigo, aos mentores dessa casa fraterna, dos trabalhos desta noite e agradecendo. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, aprendendo, nos desenvolvendo, nesse momento de conexão com esse lado espiritual maravilhoso que preparou esse ambiente com muito carinho para nos receber. Que possamos absorver todas as energias benéficas dessa noite e que assim estejamos cada vez mais abastecidos e conectados com Deus nessa noite. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Alguém aqui pela primeira vez nessa noite? Que maravilha, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem e voltem outras vezes. Antes de darmos início aos trabalhos da noite de hoje, quero dar alguns recadinhos bem rápidos. Primeiro deles, estamos precisando de voluntários para diversas áreas da casa. Quem tiver disponibilidade de doar um pouquinho do seu tempo, eu peço por favor que entre em contato ou aqui embaixo na nossa secretaria ou através do WhatsApp da Fraterna 36448610 para receber maiores informações. No dia 25 de março, sábado agora, vamos ter a entrega das nossas cestas básicas para as nossas famílias assistidas. Então estamos recebendo doações de alimentos não perecíveis. Quem tiver disponibilidade também pode trazer direto para cá para nós, tá? No domingo, dia 26, vamos ter um bazar sazonal da Fraterna. Vai ser um evento muito legal que vai acontecer neste domingo, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Todos vocês estão convidados para conferir. Vamos ter vários itens selecionados em excelentes preços e ótimos estados. Roupas, calçados, acessórios, itens de cozinha, brinquedo, super acessíveis, e toda a renda vai ser revertida para melhorias na Fraterna. No dia 25, no mesmo dia da entrega das cestas básicas, a gente vai ter a montagem do bazar. Então, quem tiver disponibilidade também de vir nos ajudar para que o bazar seja montado para realização no domingo, a partir das 14 horas. Também precisamos de voluntários para isso. Nós também estamos com um novo projeto muito legal, que é o audiobook da Sociedade Fraterna, em que, dentro de um grupo de WhatsApp, nós estamos disponibilizando diariamente capítulos diários do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, quem quiser também ouvir esse livro e quiser receber esses capítulos diários, pode também entrar em contato através do WhatsApp da Fraterna 36448610. E na noite de hoje vamos receber com muita alegria no coração, mais uma vez, Gisele Palhares, com o tema Pobre de Espírito e Espírito Pobre.
Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada pela sua presença. Oi, gente, boa noite. Vocês estão bem? Todo mundo alegre, contente no dia de hoje? Poxa, ninguém respondeu? Ah, que bom! Tô vendo uns rostinhos conhecidos aqui que eu não via faz tempo, né? Gente, a gente lê o Evangelho é uma coisa super... Assim, cada vez a gente percebe que as leis de Deus realmente elas são objetivas, né? Nós temos aí diversas lições no Evangelho que estão super atuais, coisas que a gente vê e vivencia e cada vez mais a gente se surpreende. É como se a gente tivesse aí um anunciado, né? uma prevenção, uma premonição daquilo que a gente precisava aprender antes de chegar no ponto que a gente está. Mas nós somos espíritos ainda em evolução, ainda muito distantes, né, da realidade da perfeição, e por isso mesmo a gente lê o Evangelho e chora, né? Ou muitas vezes não compreende de fato o que é necessário que a gente faça. Então esse capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, fala muito sobre o que a gente precisa entender, para que a gente possa caminhar um pouco mais leve aí nessa encarnação e para que a gente caminhe mais leve nas próximas, né? Já que a gente está lidando com o fato de que não temos uma vida, né, uma única oportunidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Lá no capítulo 7, então, a gente vai ver os pobres de espíritos e normalmente a gente utiliza essa frase no sentido ao contrário do que ela significa diante do Evangelho. Quando a gente vai, por exemplo, falar de alguém maldoso, de alguém que não faz nada direito, a gente fala, ai, coitado, pobre de espírito, né? A gente não costuma falar isso, nem liga para fulano de tal, é um pobre de espírito. E é justamente ao contrário. Na verdade, no Evangelho está escrito pobre em espírito, não propriamente o pobre de espírito, é um pobre em espírito, quer dizer, o espírito dele é humilde, é simples. Essa é a tradução, seria uma simplicidade espiritual. Como o Evangelho ele não foi escrito em português, ele foi traduzido, então muitas vezes a gente pega ali ao pé da letra e a gente precisa compreender o que quer dizer cada coisa que está escrita. Então, justamente esse capítulo fala sobre o pobre de espírito, ou em espírito, ou o espírito simples. Mas nós vamos falar também dos espíritos pobres, que é justamente o contrário do significado do pobre de espírito. Vamos então começar de trás para frente, né? Vamos começar falando do espírito pobre. Por que a gente vai começar falando do espírito pobre? A gente poderia já falar sobre o capítulo, mas nós vamos começar falando do espírito pobre porque nós somos espíritos pobres. O que significa essa pobreza que a gente fala? Do mesmo jeito que a gente está simbolizando o pobre de espírito, um espírito simples, nós vamos falar sobre o espírito pobre, que é aquele espírito que não tem o conhecimento e a compreensão necessária. Então, todos nós não temos ainda a capacidade de compreender absolutamente tudo. Ou a gente entende, compreende, mas de fato não consegue ainda colocar em prática tudo que a gente precisa colocar. Eu vou ler um pedacinho do capítulo, não costumo ler o Evangelho
assim, né, quando eu venho fazer a palestra, mas essa é uma mensagem pequenininha, curtinha, que eu acho necessário que a gente conheça cada palavra que venha trazer o esclarecimento de fato que a gente necessita. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los. E a negar mesmo a divindade. Ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. Persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo, visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobre de espíritos. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural.
de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidade moral. Então, essa mensagem, ela é muito esclarecedora. Ela mostra pra gente, isso é só a primeira mensagem do capítulo. Se a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai se encantar. Ela é muito importante porque ela nos mostra o quê? Que a nossa inteligência, ela vem de onde? A nossa inteligência vem de Deus. Deus deu a cada um as mesmas qualidades, vamos dizer assim. Deu o cérebro para pensar, deu o olho para enxergar, a boca para se alimentar, para falar, o ouvido para ouvir, né? Deu o tato para que a gente pudesse sentir, deu as pernas, os braços, a cada um de nós, né? O espírito. Quando a gente reencarna, a gente tem tudo isso. Se a gente não tem, se a gente possui alguma limitação, nós estamos cumprindo, né, alguma parte importante da nossa evolução espiritual ou do conserto daquilo que a gente fez errado, certo? Mas nós fomos criados todos iguais. Portanto, tivemos aí as mesmas possibilidades e fizemos as nossas escolhas. Se estamos onde estamos é porque tivemos uma história anterior a essa que nós estamos vivendo hoje e estamos plantando e iremos colher. Todas as vidas passadas a gente plantou o que a gente está colhendo hoje. E precisamos continuar plantando até que nos tornemos todos perfeitos. Porém, entretanto, todavia, nós temos no meio do caminho uma dificuldade muito grande. A nossa dificuldade é de entender alguma coisa? Eu acredito que não. Todos nós aqui conseguimos ler e entender o que está escrito. Porém, a nossa dificuldade maior é a gente colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar, que é justamente a alteração do curso da nossa vida. Essa alteração do curso, ela somente depende de nós mesmos. Então, enquanto nós somos espíritos pobres, né? Como que a gente justifica essa pobreza e como é que a gente cura esse problema sério que nos impede o crescimento e nos impede a compreensão do que Jesus veio nos dizer aqui nessa encarnação? Nós temos diversas coisas para consertar em nós, mas a principal dela, que é a que mais nos atrapalha, é justamente o que nos impede de enxergar tudo aquilo que a gente precisa da forma que a gente precisa, que é... Alguém gostaria de falar? Foi dito aqui na mensagem, que é o orgulho. Não é a vaidade, né? Tem muita gente que confunde orgulho com vaidade. Nós todos precisamos nos cuidar, nos sentir bem, né? Isso é vaidade. Nós somos vaidosos porque a gente gosta de se sentir bem, mas o orgulho vinculado à vaidade é que é o nosso maior problema. Então, enquanto nós somos espíritos pobres, nós temos dentro de nós o sentimento sempre vinculado ao orgulho. Aí a gente pode dizer assim, mas eu tenho uma filha adolescente, né? Eu sempre falo isso aqui. Então eu ouço bastante assim, mas eu não acho que o orgulho é uma coisa ruim. É porque a gente não entende o que nos envenena o orgulho. O que está vinculado ao orgulho? Ele acabou de falar na mensagem. Os orgulhosos, normalmente, muito inteligentes, não acreditam que exista um ser maior, um criador. Por quê? Porque não admitem que possa existir alguém mais inteligente, mais sábio, mas não costumam se perguntar como é
que surgiu aqui na Terra, como nasceu, como foi criado, qual a perfeição do corpo, o funcionamento do corpo perfeito, quem foi que criou, quem foi que fez. Então o orgulho nos impede de enxergar isso, que Deus está acima de tudo. Esse é um princípio. Mas tem outras várias atitudes nossas, que são bem menores do que essa, que nos remetem à reflexão do orgulho, e nós nem percebemos que estamos sendo orgulhosos. Por exemplo, a gente não pode, por exemplo, confundir o orgulho com a timidez. Tem gente que diz assim: eu não gosto de falar em público porque eu sou tímido. Mas no fundo é orgulhoso. Por quê? Porque tem medo de subir aqui e falar alguma coisa errada, dizer alguma coisa que não deve. Então isso não é timidez. A gente pode chamar de milindre. Às vezes deixa de pedir desculpas a alguém e dá como justificativa vergonha, timidez. Não, é orgulho. O ciúme, o que é o ciúme, que é tão sentido? Às vezes é exigido pelas pessoas, né? Você não gosta de mim porque você não tem ciúmes. O que é que os ciúmes têm a ver com o amor? Não tem nada a ver com o amor. Ele está completamente ligado ao orgulho. É o orgulho ferido, é você olhar para alguém e dizer: aquela pessoa é minha. E ninguém pode se aproximar daquela pessoa. Porque senão o ciúme não existiria entre irmãos, entre pai e filhos. É o nosso orgulho, falando mais alto e nos impedindo de sentir amor. O amor, gente, ele inexiste se ainda existe o orgulho. Ele inexiste. A gente não consegue amar a ninguém se a gente ainda for orgulhoso. Então, vamos parar uns minutinhos e vamos pensar. Quantas vezes nós fomos orgulhosos? Hoje é o que a gente mais vê. Em cada atitude que a gente presencia, em cada atitude que a gente toma, ali está uma pitada do orgulho. Qual é a nossa referência de humildade, que é o oponente do orgulho? Qual é a nossa referência de humildade? É Jesus, certo? Nós temos como referência Jesus. Então, tem algumas passagens de Jesus que a gente pode dar um exemplo de humildade. Tem todas as passagens de Jesus, se a gente pegar lá o Boa Nova, por exemplo, que é uma história bem resumida da passagem de Jesus aqui, nós vamos ver lá várias histórias que a gente pode presenciar, porque é como se a gente estivesse ali naquele momento assistindo as cenas, né? Quando a gente lê, dá aquela empolgação. Todas as passagens de Jesus, ele fala de humildade, ele ensina a humildade. Porém, tem uma em especial que a gente pode exemplificar bem o que nós estamos querendo dizer aqui. Quando Judas, antes dele desferir o beijo em Jesus, porque era o combinado, né? O combinado de Judas. A gente super julga Judas, né? Eu acho engraçado a gente malhar o Judas ainda no sábado de aleluia. Tem bastante gente que tem essa prática ainda, né? E até hoje, imagina as energias que esse espírito nos é. Apesar de que é um espírito que já enfrentou tudo aquilo que precisava e já purificou o seu espírito. Mas enquanto ele não conseguiu, imagino eu, quanto ele se sentia mal. Vamos dar esse exemplo então de Jesus. O combinado de Judas para entregar Jesus, né, aos malfeitores, a quem ia crucificar Jesus, era justamente se aproximar dele e desferir um beijo no rosto de Jesus. Era o sinal de que aquele era a pessoa que precisava ser levada e crucificada. Só que até aí Judas não sabia, né, direito o que ia acontecer com Jesus. Achava que ele ia poder divulgar melhor, porque Jesus não ia se permitir ser crucificado. Ele ia chegar ali no momento certo e dizer: não,
eu vou fazer um milagre e vou sair daqui. E justamente na hora que chega lá um dos soldados e diz assim, eu procuro pelo Nazareno. Então Jesus se vira e diz, quem o procura? E o soldado diz, eu lhe procuro. Aí ele diz, pois não, sou eu. Então, naquele momento, vamos nos colocar no lugar de Jesus. O que a gente faria? Ele sabia que ele seria traído por Judas. Eu acho que Jesus seria orgulhoso dentro da ótica que você está tratando. Porque se ele sabia que ele optou em não fazer aquilo que ele achava acreditava, em prol de insistir naquilo, independente das consequências, é uma atitude de orgulho, porque ele sabia. Então, mas... Tá, não, sim, mas aí eu te explico o que eu tô querendo dizer. Na verdade, o que acontece? A omissão, a nossa omissão, ela é também considerada um orgulho. Então, eu acho que ele teria uma atitude orgulhosa se ele fugisse daquele momento. Por quê? Porque trata-se de um momento em que ele seria julgado por algo que ele não fez. Então ele teve humildade de dizer, olha, eu estou aqui, eu não burlei as leis, eu não fiz nada de errado. Então se eu tiver que me sacrificar, porque a gente conhece a trajetória de Jesus como o sacrifício pelo amor. Então naquele momento ele justamente buscou o sacrifício para mostrar para a humanidade que o sacrifício não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. A gente sacrifica hoje, diante da ótica da reencarnação, por exemplo, a gente sabe que o sacrifício nosso de hoje é uma bênção futura. Porque nós estamos purificando o nosso corpo, nosso espírito, na verdade. O nosso corpo é um instrumento que hoje ele pode enfrentar coisas positivas, amanhã pode enfrentar coisas negativas, mas que nenhuma das duas coisas vai deixar de ensinar algo, né? Para que a gente cresça espiritualmente. A nossa vida, ela não é essa. A nossa vida é a vida eterna. É a vida do nosso espírito. O nosso espírito não muda nunca. Assim, ele é sempre o mesmo, encarnando em várias vestimentas da carne. Mas ele é um espírito, o mesmo espírito, né? Então, Jesus, quando ele apareceu, e aí precisava acontecer tudo isso, porque depois dele, outras pessoas admitiram o cristianismo, para que isso pudesse ter uma continuidade. Se Jesus tivesse fugido, qual exemplo ele teria dado para aquelas pessoas que estavam ali? Então a fé que ele cobrava daquelas pessoas, olha, você precisa ter fé, você precisa confiar em Deus, sede fiel. É uma das frases que a gente mais ouve, ou seja, mais lê no Boa Nova, seja fiel ao seu Deus, aquele Deus que eu venho representar. Então, assim, isso não foi uma atitude orgulhosa dele, porque se ele tivesse feito algo de errado, né, ele poderia ter dito, olha, eu me omito disso aqui. Mas não, ele não fez nada de errado, então ele teve humildade de se entregar naquele momento, né? É como, por exemplo, a gente cometer um crime e aí passar a vida inteira fugindo daquilo que a gente cometeu. Por quê? Porque imagina a vergonha da minha família saber que eu fiz tal coisa. Imagina a vergonha das pessoas de saber que, moralmente falando, porque assim, a gente hoje condena o moralmente correto, né? A gente condena, vamos dizer assim, o moralmente correto. Por quê? Porque a moral, ela vem da religião. Ela vem do Cristo. A gente não pega lá o Código Civil, o Código Penal e acha alguma coisa falando sobre moral, uma lei moral. A lei é a lei. É a lei da terra. A lei moral é uma lei espiritual.
É uma lei que só beneficia, muitas vezes, o seu espírito. É aquela lei que é a sua consciência que cobra. Por exemplo, tem coisas que são lícitas fazer pela lei da matéria. Mas e espiritualmente? Do que se trata? Se trata daquilo que Jesus veio nos ensinar, que é a lei moral, que é a única maneira que a gente tem de encontrar o nosso crescimento espiritual. As dificuldades, elas vêm para nos ensinar, né? Os sacrifícios vêm para nos ensinar. E é isso que Jesus veio dizer para nós nesse momento. Olha, eu estou aqui, eu não fiz nada de errado, mas se é esse o caminho, se é isso que eu necessito enfrentar, ainda que eu seja um espírito puro e perfeito, então que seja feita. Ou seja, me sacrifiquei. Por exemplo, a gente tem a história de Maria de Magdala, também no Boa Nova, que é uma história, uma das mais bonitas que tem, né? Que ela vê o seu filho lá amarrado, sofrendo várias chicotadas, com o intuito de que ela renegasse o Cristo. Mas o que ela ouviu do Cristo? Sede fiel aos meus ensinamentos. Sede confiante de que aqui não é a sua vida é espiritual. E ela, naquele momento, se lembrou do Cristo, morreu, ela e o filho, mas ela encontrou Jesus. Ela encontrou a sua vida espiritual já num nível evolutivo muito maior. Então, é claro, a gente sabe que na época de Jesus reencarnaram também muitos outros espíritos de escalas evolutivas maiores do que a gente vive hoje. Mas a gente precisa tomar como exemplo as coisas que aconteceram na época, que é o veículo que a gente tem para que a gente também volte um pouquinho a si mesmo e diga, poxa, o que eu posso fazer de melhor? Né? Hoje a gente veio falar do espírito, do pobre de espírito, né? A pobreza de espírito é justamente o exercício que a gente faz todos os dias em relação àquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina. E para que a gente possa acolher esse ensinamento, a gente precisa de humildade. De humildade. O que a gente tem? Qual a ferramenta principal que a gente tem no Espiritismo para isso? É justamente a gente conhecer a encarnação, a reencarnação. A gente renasce muitas vezes. Então isso já justifica qualquer dificuldade que a gente venha a enfrentar. Por quê? Porque nós temos a informação da reencarnação e nós temos a informação de que nós nunca estamos sozinhos, de que Deus é o Criador, de que Ele nos permite enfrentar as batalhas diárias para que a gente possa crescer e evoluir espiritualmente. Então é justamente a humildade que nos traz isso. Eu estava assistindo uma palestra do Raul Teixeira, uma palestra não, uns vídeos que ele grava muito legais, em que ele usou o termo a humildade é o trilho pelo qual o amor se move. Então, imagina lá o trem do amor, né, se movendo sobre o trilho, que é justamente a humildade. Não é qualquer relacionamento que a gente tem aqui na Terra que a gente consegue demonstrar e sentir amor, como Jesus sentiu por nós, né? O amor que Jesus que tem por nós até hoje, e a tendência é a gente melhorando, sentir mais esse amor, ele está muito distante do que a gente consegue sentir. Mas nós precisamos caminhar, sem desânimo, sem acreditar que nós nunca vamos conseguir amar desse jeito. Nós vamos conseguir, mas para isso a gente precisa exercitar a nossa humildade, a nossa simplicidade. Tem gente que confunde também humildade com pobreza material. Quando a gente vai falar de alguém que é pobre, a gente costuma falar, olha, aquela pessoa é bem humilde, né? Às vezes não é humilde, às vezes só é pobre,
financeiramente, mas tem ali muito mais orgulho do que alguém que tenha condição muito melhor, materialmente falando. As pessoas que não se desfazem das coisas, que não se desfazem dos sentimentos ruins, né? É fácil a gente perdoar? Não, não é fácil. Mas é uma das maiores atitudes de humildade que a gente tem. Aí fala assim, nossa, mas humildade, perdoar alguém? É, humildade. Porque quando a gente remoe a raiva, o ódio, a gente ressente, né? A gente cultiva esse sentimento, vai ali alimentando ele através da nossa raiva, do ódio que a gente sente. Então a gente está exercitando juntamente o nosso orgulho e deixando de lado aquilo que há de mais importante no aprendizado de Jesus, que é a humildade. E quando a gente pede perdão a alguém, eu estava conversando com umas pessoas, eu costumo conversar bastante assim quando eu vou falar sobre um tema, e esse tema aqui eu falei numa outra casa também. E é legal porque eu conversando com os amigos, eu digo assim, é mais fácil perdoar ou pedir perdão? E eu descobri, pasmem, que as pessoas preferem pedir perdão do que perdoar. É engraçado, né? Por que a pessoa prefere pedir perdão? Porque é um descarrego da consciência. Você descarrega a sua consciência, ali tá limpa, porque você pediu desculpas, porque você pediu perdão. Agora, quando outras pessoas sentem raiva da gente, num certo momento fazem alguma coisa pra gente e depois pedem perdão, é como se a gente tivesse... É como se aquele momento fosse uma vingança. Ah, eu não te perdoo. Olha, ou às vezes a gente usa a frase assim, né, gente? Muito comum. Eu te perdoo, mas esquecer eu não vou esquecer. Ou assim, eu te perdoo, mas a gente não vai ser mais amigo. Né? Eu te perdoo, mas assim, não quero mais papo com você. Então, o perdão, na verdade, ele não precisa ser pedido. Se a pessoa pediu perdão, pediu desculpas por alguma coisa que fez, ótimo, ela vai se sentir mais leve. Quem se ofendeu, não vai perdoar. Então, qual que é o conselho que nos dá o Evangelho? Não se ofenda. O Chico diz assim, tem uma frase que diz assim: se alguém falou alguma coisa a seu respeito que era verdade, não se ofenda. Se alguém disse alguma coisa que não era verdade, não se ofenda. Então seria muito mais simples para nós se nós não nos ofendêssemos com qualquer coisa. Olha, mas o fulano de tal me deu um golpe, me roubou, me fez tal coisa. Mas quem é que vai pagar por isso? Sou eu que fui golpeada? Além de ser golpeada, ainda vou ter que sofrer as consequências desse golpe? Ou é aquela pessoa que cometeu o golpe, mesmo sabendo que não poderia fazer isso? Então nós estamos aí querendo, na verdade, agir como deuses. Estamos nos sentindo deuses no momento em que a gente acredita. Eu não perdoo, quem perdoa é Jesus. Gente, a gente não só precisa perdoar as pessoas, como a gente precisa se perdoar pelas bobagens que a gente faz. É uma obrigação nossa. Fiz aquela bobagem, como que eu me perdoo? Primeiro, eu me conscientizo de que eu não sou perfeito e que eu vou errar. Segundo, eu digo a mim mesmo, isso eu não vou fazer de novo, porque eu aprendi. Esse é o perdão que a gente dá a nós mesmos. Jesus não dizia, vá e não erres mais. Vá e não cometa mais o mesmo erro. Porque ele entende que nós estamos em crescimento e sabe que provavelmente nós iremos errar ainda
muitas e muitas vezes, mas aquele erro específico, se a gente cometeu de novo, é porque a gente não prestou atenção em nada do que nos trouxe de ensinamento. Então, o exercício maior que nós temos que fazer com relação à humildade é compreender que somos seres individuais, somos seres únicos e individuais. A começo é isso. O que eu faço, de bom ou de ruim, eu vou receber o mérito, os louros e vou receber as punições. O que a outra pessoa faz de certo ou de errado vai receber aquilo que lhe convém. Quando nós conseguirmos compreender isso, aí a gente começa a nossa luta com outras coisas que a gente precisa melhorar. Amar alguém é fácil? É. Quando a gente vai lá na maternidade ganhar neném, é fácil a gente amar. Eu costumo usar o exemplo seguinte, que quando um filho chega e fala assim, mãe, vou fazer um intercâmbio. A gente fica assim, coração apertado, mas vai lá, arruma a mala, manda dinheiro para pagar as despesas e faz tudo o que precisa fazer, acreditando que aquela atitude do filho vai fazer bem para ele. Agora, se chega o marido e fala assim, olha, meu amorzinho, vou ter que passar 5 anos nos Estados Unidos trabalhando. O que a gente faz? Arruma a mala e já deixa lá fora, já fala, vai com Deus e não volta mais. Nem me interessa se você vai voltar rico, pobre, o que vai voltar, né? Então, o nosso amor, a demonstração de diferença de amor já está aí. A gente não trata, né? Eu ouço muito da minha filha assim, você tem que entender que você não é mãe do meu pai. Eu escuto muito isso da minha filha. Mande ele fazer a marmita. Ela fala, mande ele fazer a marmita. E eu falo, mas ele não sabe, vai fazer as coisas tudo errado, né? Mãe, você não é mãe do meu pai, você é minha mãe. Ou seja, ela tem um pouco de ciúme, eu acho, né? Eu acho que é isso, né? Um pouquinho de orgulho, assim. Mas eu acho legal fazer as coisas para as pessoas dentro da minha casa. Então, eu sou aquela mãe que faz tudo pros filhos, viu, gente? Coloca comida no prato. Ai, sou chata, né? Tô toda errada, mas eu faço, porque a gente ensaia o amor assim, né? Fazendo tudo. Amanhã ou depois, se eu ver meu filho e minha filha sem saber fazer um arroz, vou me sentir culpada? Vou. Mas faz parte, eu aprendi a fazer arroz sozinho, então eles que aprendem também, né? Então a gente precisa sentir esse amor, e é tão prazeroso a gente exercer a humildade da gente, né? É difícil demais, mas é engraçado que quando a gente consegue fazer uma coisinha e perceber que aquilo foi humilde, você fala assim, nossa, que legal, que gostoso, porque a gente se sente leve, né? Então, eu acredito muito que o amor, eu acredito não, no Evangelho diz, né? O amor cura qualquer ferida, cura qualquer dor. O amor primeiro que a gente precisa sentir é sempre por Deus. Ele é o nosso Pai Criador, Criador de todo o universo, de todos os seres, da natureza perfeita. Quando a gente vê a perfeição da natureza, sem precisar de nada. Aqui a gente precisa o quê? Nasce o filho, você vai lá, troca o filho, né? Você vai lá e ensina ele a comer sozinho, a andar sozinho, a tomar banho sozinho, para que ele depois faça o mesmo, e assim a humanidade caminha. Mas veja a natureza. Tá lá a família do rinoceronte, a família do leão, a família da girafa. A gente vê, gente, vocês não assistem Discovery? Eu assisto Discovery, adoro Discovery. Aí vê lá que eles defendem uns aos outros, mas eles esperam lá o filhotinho caminhar com as próprias pernas. Ensinam eles a se defender sozinhos. Daqui a uns meses eles vão ter que se defender sozinhos. Olha a perfeição da natureza. E eu não estou seguindo exemplo nenhum da natureza. Estou pondo comida no prato.
O leão mata lá e deixa lá, e o filho que vai comer. Não, eu ponho um arrozinho e feijãozinho. E a árvore? Né? O Raul Teixeira fala sobre o sol, a humildade do sol. A gente passa lá numa poça d'água bem fedida, né? Que aqui em São Paulo poça d'água ultimamente é o que mais a gente vê, né? Então fica aquele mau cheiro. E o sol, o que ele faz? Ele bate naquela água, humildemente, e aí ele seca aquela água. O pântano, ele bate no pântano, ele permite que o pântano se encha de flores depois. Então tudo isso a gente precisa considerar e considerar que se Deus nos criou, se nós estamos aqui tendo essa chance, a gente precisa ser humilde, a gente precisa acreditar que dias melhores virão, que lições melhores virão, e que será daqui uns dias muito mais fácil da gente compreender as lições, porque a gente sofre. Todo ser humano sofre, alguma coisinha ou outra a gente sofre. Tem pessoas que sofrem coisas terríveis a vida inteira e estão aí firmes e fortes, suportando tudo. Então, como Jesus, que era perfeito, não precisava enfrentar nada daquilo que ele enfrentou. E ele enfrentou com muita força, né? Porque ele conhecia o Pai, ele sabia da grandeza de tudo isso. Então, a gente ser pobre de espírito é muito bom, porque nós estamos exercendo a nossa humildade, a nossa simplicidade. Usar sempre aquela frase: o que eu sei é que eu nada sei. É o que eu estou aprendendo, é o que eu estou conquistando para minha moral. E o espírito pobre, ele tem que deixar de existir, ou existir cada vez menos dentro de nós. Deixar que falem, deixar que julguem. Hoje a gente é muito julgado. Não é que hoje a gente é julgado, a gente sempre foi. É que hoje é mais visível, hoje a gente tem rede social. Todo mundo entra, todo mundo lincha, todo mundo desanima, pessoas tiram a própria vida. E olha que tristeza para nós. Por quê? Porque é a outra pessoa que está te julgando. E a gente não tem que se preocupar com o que a outra pessoa pensa. Eu digo, nós somos todos iguais perante Deus, mas nós somos todos diferentes perante nós. Ninguém pensa igual, ninguém age igual, ninguém gosta das mesmas coisas. Ninguém gosta da mesma cor, ninguém gosta do mesmo carro, da mesma casa, ninguém gosta das mesmas coisas, ninguém precisa gostar das mesmas coisas e ninguém precisa ser igual. Nós podemos ser diferentes, mas a gente precisa aprender a respeitar as diferenças dos outros. Ah, eu gosto de acordar cedinho. Ah, mas pra quê? Você vai acordar cedo? Poxa, eu gosto. Ah, eu gosto de acordar 10 horas. Nossa, que ocioso. Ué, mas eu começo a trabalhar às 3 da tarde. O que tem ao acordar 10 horas? Né? A gente se ocupa da vida alheia, quando na verdade a gente precisava era se ocupar da nossa própria vida, de alegrar os nossos dias, de levantar a nossa cabeça, sabendo que nós somos filhos de Deus e que nós não precisamos de ninguém para crescer moralmente. Nós precisamos de nós. Mas a gente só vai se conscientizar disso quando nós soubermos respeitar cada pessoa que cruza a nossa vida, a nossa caminhada, com humildade, a todas essas diferenças que a gente tem. E quanto a carregar coisas ruins dentro de nós, essa é uma opção que só carrega mais nosso perispírito, nosso espírito para as outras encarnações. Imagina a gente desencarnando, em vez de a gente encontrar o obsessor, a gente virar obsessor.
Eu prefiro encontrar meu obsessor do que virar um. Porque esse ódio, essa raiva faz isso com a gente. A mágoa, a tristeza que alguém possa ter causado faz com que a gente obsedie. E digo mais, a gente não precisa desencarnar para isso. Basta que a gente sinta a raiva de alguém, que a gente vai sempre obsediar essa pessoa, mesmo encarnada. Então, o que a mensagem vem trazer para a gente? Menos pobreza para a nossa evolução moral e mais humildade para o nosso espírito, que traga assim, a simplicidade da vida para a gente. Muito obrigado pelo ouvido de vocês. Eu peço que Jesus abençoe essa casa, que foi a primeira casa que eu frequentei desde que eu nasci. Agradeço ao ouvido de todos, porque não é fácil, né? A gente ficar escutando, falar, se deixar eu fico aqui até amanhã. E eu espero que eu possa ter trazido para vocês uma mensagem bacana. E eu amo fazer essas exposições porque eu aprendo muito com elas. Muito obrigada a todos. E obrigada à Fraterna também. Beijo, gente. Boa noite. Acho que eu passei um pouco do horário, né? Obrigada, Gisele, por essa reflexão tão profunda e tão verdadeira que ela trouxe para a nossa noite. E quero convidar todos a serenar os pensamentos. Vou colocar uma musiquinha para que a gente possa fazer o encerramento. Sentando confortavelmente, respirando profundamente. E tocados da maneira que estamos, por essa reflexão tão profunda, amorosa e verdadeira. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, esse mestre que dedicou toda a sua vida como exemplo de humildade. E vamos pedir: Senhor nosso Pai, nos fortaleça, nos dê sabedoria, coragem e muita humildade, para que possamos voltar o nosso olhar para nós mesmos. Que a partir das reflexões que tivemos a bênção de receber nessa noite, que tenhamos muita verdade em olhar para os nossos próprios comportamentos. Que tenhamos coragem de analisar as nossas palavras, as nossas condutas, o nosso olhar, que de maneira tão fácil julga, condena, muitas vezes quer ter razão em todos os momentos, que se sente dentro do próprio direito, mas que poucas vezes consegue serenar e sentir a presença de Jesus em nosso coração e as leis da consciência instaladas em nosso espírito. Que possamos, Senhor, ter forças para olhar para nós mesmos, para parar nossas próprias arestas. Nos dê força, Senhor, para perdoar e para pedir perdão, com a humildade, a consciência
de que não estamos aqui nesse momento, nesse plano evolutivo para sermos perfeitos, mas que somos sim seres perfectíveis e que temos ao nosso lado seres amorosos, amigos, pacientes e humildes que torcem por nós, que caminham conosco na nossa jornada, que sondam os nossos corações e que estão sempre à disposição para nos amparar nos nossos desafios. E nessa noite, Pai, que possamos sair daqui fortalecidos na coragem e na verdade, principalmente no amor de Deus, para que a gente leve esses ensinamentos para todos os dias de nossa vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. E se você que acompanhou essa palestra, sentiu no seu coração essa mensagem e acredita que outras pessoas podem se beneficiar dela, encaminha essa palestra que vai ficar salva no nosso Instagram para outras pessoas, para que a gente possa divulgar ainda mais esse ensinamento tão precioso dessa noite. Muito obrigada a todos pela presença, que voltem aos seus lares, envolvidos em muita paz, e estaremos juntos na semana que vem, com a graça de Deus. Muito obrigada.